O abismo social retratado em tirinhas. O jogo aberto recebe Leandro Assis e Tricila Oliveira, duplas de chargistas que promove duras reflexões do contexto social e econômico do país, através de sátiras sobre temas como isolamento e privilégio branco na série Confinada. Leandro e Tricila, vocês inovaram o uso dos quadrinhos, as charges, como uma geração de incômodo, surgindo com um efeito de alfinetada naqueles que dispõem de privilégios sociais. Como surgiu a coautoria de vocês, o desenvolvimento do trabalho em conjunto para a criação das charges com críticas sociais? Eu vinha fazendo a série O Santos exatamente para gerar esse incômodo, para ser uma espécie de uma maneira de tentar constranger alguma parte ali da população, ali pelo menos um grupo de pessoas que eu conheço bem, do Rio de Janeiro, da Zona Sul, de elite econômica e que é racista, é preconceituosa. Então, eu queria falar com essas pessoas, eu queria falar dessas pessoas que eu conheço realmente muito bem. E comecei a fazer esse trabalho dessa interação entre uma família branca, os patrões, e uma família preta, que são as empregadas domésticas que trabalham para eles. E, à medida que a série foi desenvolvendo, eu fui sentindo necessidade maior de sair do apartamento dos brancos e ir também para a vida das empregadas, daquelas mulheres pretas, e conhecer melhor e mostrar mais da realidade delas. E aí, então, eu comecei a acompanhar as pessoas que estavam comentando na série, que estavam fazendo relatos e tudo, e uma dessas pessoas foi a Tricila. E ela fez um relato num comentário, a gente começou a conversar, e eu vi que ela ia poder me ajudar muito a fazer essa série, além de tudo, além da realidade que ela já conhecia muito bem, por ela ter também esse outro lado que é de ativismo, né? Então, fiz o convite para ela, e aí ela começou a participar comigo do Santos e está agora em Confinada. E está sendo uma maravilha, né? E para você, Tricila, como é que foi esse início de coautoria? Você esperava o convite do Leandro em agir, em atuar em parceria, né? No desenvolvimento de Os Santos, e agora no desenrolar disso em A Confinada? Não tem como esperar um convite, uma coisa completamente inédita na minha vida. E eu sempre tive o sonho de escrever roteiro, né? Um sonho de infância meu era escrever roteiros e contar essas histórias, contar o meu ponto de vista, a minha realidade, o meu mundo paralelo a essa elite, essa burguesia toda do Brasil. E aí, como ele contou, eu acabei deixando um relato nos comentários de uma das tirinhas, e a gente começou a conversar, e ele começou a acompanhar também o AFEME, que é o meu perfil de cyberativismo no Instagram, que eu estou fazendo já 6 anos lá, né, batendo todo dia, falando de racismo no Brasil. E foi a partir daí que ele viu que, realmente, essa menina aqui, ela sabe o que está falando. Então, ele fez o convite, a gente começou a conversar e a estruturar a realidade das empregadas domésticas, as pretas, e, obviamente, não tinha como ele ter propriedade nem conhecimento sobre a realidade que elas viviam. E eu fui empregada doméstica e eu descendo de uma família de empregada doméstica, sabe? Eu tenho primas que ainda estão trabalhando como domésticas e não pararam durante a pandemia. Então, assim, é muita, muita vivência, sabe? Que dava para dividir por várias empregadas domésticas ali dentro dos Santos. Em A Confinada, que surgiu durante a pandemia, trouxe o reflexo real da vida de muitas pessoas e abriu um espaço também para a identificação delas. Como surgiu a criação do roteiro de A Confinada? Quais foram as primeiras ideias a serem desenvolvidas por 2 pessoas, para que esse projeto fosse para frente e tivesse agora atualizações constantes? Então, a gente não queria datar os Santos, né? Mas meio que acabou datando, né, Leandro? Porque a gente não ia expor as empregadas domésticas à pandemia, deixar elas assim ao risco da pandemia, a gente ia ter que ficar ali, a realidade delas ia ficar fechada dentro dessa pandemia, que a gente, a princípio, achava que seriam só alguns meses, né? Mas aí a gente começou a pensar, e a gente meio que ficou ali paralisado, o que a gente vai fazer agora? Aí a gente começou a observar, né, a realidade de muitas influencers, de muitas blogueiras, pelo Instagram, por todas as redes sociais, como elas estavam reagindo a princípio,
como era a quarentena da vida delas. Eu falei, aí, gente, isso aqui é muito sem noção. Então, que tal a gente falar disso? A gente começou a conversar, a ideia foi em conjunto, assim, não fui eu que tive a ideia, não foi o Leandro que teve a ideia foi em conjunto, a gente passou dias debatendo isso no WhatsApp, e surgiu a ideia de botar essa influencer, né, isolada na quarentena, junto com a empregada doméstica, que ela não abre mão de jeito nenhum. E aí a gente está atualizando, junto com os fatos, junto com a realidade do Brasil, o que tem acontecido nesse último ano. A Confinado vai fazer 1 ano, mês que vem, e a gente está finalizando ela também, mas é basicamente isso. O Leandro vem com a realidade da onde ele pertence, que é a Zona Sul, classe alta e tal, a realidade branca da vida dele, e eu componho a realidade da mulher preta. Sempre a gente tenta botar esse paralelo dentro das histórias que a gente conta, né? Esse paralelo que vive lado a lado, mas que só um lado gosta, né, de fingir que não De existe. ouvir, né? Só um lado que a maioria das pessoas gosta de ouvir, só um lado, até mesmo porque é o que é mais reproduzido, né? Não se dá tanta voz ao outro. Não, na verdade, não, a gente não precisa que alguém venha nos dar a voz. Voz a gente tem, a gente precisa de ouvido. De espaço, né, para que isso se torne relevante, assim como o outro, a questão da realidade branca, de classe média, acaba sendo exaltada. Na verdade, os dois deveriam estar sendo mostrados da mesma forma, que são Sim. realidades que atuam em paralelo. Em A Confinada, que você até comentou, que você tem uma experiência na sua vida de familiares, e até mesmo uma experiência pessoal, em questão do trabalho árduo de atuar em algumas casas, do trabalho doméstico. Em A Confinada, isso é muito presente, esse paralelo da discrepância de realidades sociais da patroa e da empregada doméstica. Você trouxe essas experiências para o relato do roteiro, no caso dos relatos que são abordados nas tirinhas, você trouxe essa presença das suas experiências pessoais e de pessoas que você conhece? Sim, eu trouxe sim, mas assim, como o Leandro, a gente tem um limite, né? Não tem como abordar todas as realidades, não tem como falar de muita coisa, até mesmo isso sobrecarregaria a construção da personagem. Então, assim, ele sabe muita coisa, assim, muitas passagens, muitos capítulos que eu vivi na minha vida e de algumas familiares minhas, mas assim, a gente bota ali o que cabe dentro da personagem, sabe? O que realmente, o que dá pra gente falar na construção da realidade dela, sabe? Então, até mesmo porque o espaço que tem, o desenho dele e tal, assim, não dá pra gente fazer muita coisa dentro da história, senão a história ia ficar muito longa. Vocês hoje produzem charges para o Folha de São Paulo. É um veículo com uma importância muito significativa e um alcance para leitores que vão ter acesso a essa sequência e também irão tirar suas próprias interpretações dela. O Leandro, que começou a escrever Os Santos sozinho e depois em parceria com você, Trícila, vocês dois chegaram a imaginar que um veículo como Folha de São Paulo abraçaria a ideia de vocês e tornaria esse conteúdo parte do conteúdo da Folha? Eu nunca imaginei. Eu nunca nem sonhei que um jornal que faz parte da história do Brasil, que fez parte e ainda, né, integra a história do nosso país, se interessaria pelo nosso trabalho. Você já achou isso, Leandro? Em algum momento você achou que isso poderia acontecer? Não achei, mas assim, até o que eu acho mais bacana dessa experiência é ver que, pelo menos até agora, não houve nenhum tipo de censura ou reclamação ou pedido para que aliviasse uma charge ou outra. É uma liberdade, até então, total da parte do jornal, e está sendo bem bacana, uma experiência muito boa, porque eu particularmente, nunca pensei em fazer charge, então, para mim, sempre foi contar história. Então, está sendo um bom exercício. Leandro, você que agora citou a questão da censura, inicialmente você teve, antes de Os Santos se tornar Os Santos, era intitulado
como os bolsominions, um tiro de ódio, né, basicamente. E se transformou, né, na intitulação de Os Santos posteriormente. Hoje, essa intitulação até mesmo para abranger outras realidades, né, não generalizar. Quando você começou a fazer esse projeto, essas críticas, essas sátiras com críticas políticas, as pessoas que mais acompanhavam o seu conteúdo, você sentiu que as pessoas que mais acompanhavam eram opositores ao governo atual ou eram os próprios eleitores? Você recebeu muitas críticas dos eleitores do atual presidente? Pois é, antes de fazer o Santos, que se chamava Bolsominion no começo, ou os Bolsominions, eu fazia uma outra tira de humor que era bem direta para atacar o governo atual. Uhum. E essa tira sofreu muita censura. Muitas pessoas iam lá e denunciavam para o Instagram e derrubavam tira. Então, eu estava acostumado já a lidar com isso. O público que gostava, obviamente, era de oposição ao governo também, e o público que ia lá criticar e tentar derrubar, censurar a tira, era de bolsominion, ou pelo menos bolsonarista. No Santos, como começou com o título Os Bolsominions, no início ainda também sofri muita censura, muito ataque. Mas aí eu vi que tinha isso, quer dizer, realmente as tiras estavam falando de algo além do governo e os personagens não iam deixar de ser bolsominions, eles iam continuar sendo bolsominions mesmo mudando o título. E aí então veio essa ideia, e aí, assim, com essa ideia de mudar o título, já reduziu imensamente os ataques, os haters, e até, para minha surpresa, começou a aparecer algumas pessoas que vinham nos comentários me dizer que votaram no Bolsonaro, mas que gostavam das tiras, que estavam começando a rever alguma coisa, algum comportamento por conta disso. Então, no final das contas, foi bom trocar o título e não alfinetar além do que era necessário. O personagem é bolsominion e todo mundo vê. Você falou isso desse retorno até mesmo de bolsonaristas, eleitores do atual presidente. Eu ia fazer uma pergunta referente a se vocês tiveram algum retorno, um exemplo real, que puderam reconhecer o potencial transformador do trabalho de vocês na visão de muitas pessoas de diferentes bolhas sociais que têm acesso às charges. Então, a minha pergunta seria justamente essa, se vocês tiveram um retorno de um exemplo real de alguém que compartilhou uma transformação de visão, de opinião, com base nos quadrinhos. Bom, eu sim. Algumas pessoas vieram realmente me contar que as tiras estavam ajudando elas a tentar rever a maneira de encarar a situação do país, da sociedade, a maneira como lidam com as pessoas que trabalham nas suas casas. Algumas pessoas relatam que passaram a ter um pouco mais de coragem para contestar, para questionar o comportamento do pai, da mãe. Também encontrei pessoas que vivem uma realidade muito parecida com a da Fran ou com a das personagens do Santos, de serem ricos e viverem numa família de bolsominions, e aí esses servem mais para... Eles conversam muito comigo mais para dividir essa angústia, a angústia de ser aquela pessoa que não curte o que a família está fazendo, mas vive naquela família, e muitas empregadas domésticas, principalmente na época do Santos, mas ainda tem, também disso, que vem para desabafar, que vem para contar a sua história, e que normalmente é um relato muito agradecido, não é bem a palavra, mas de alguma gratidão por ver as histórias sendo expostas, sabe? É uma sensação muito grande de que algumas pessoas não se viam realmente representadas, né? Então, sensação de alívio, né? Um alívio é boa, alívio, é isso. E muitos comentários, né, dos posts que vocês atualizam as sequências, existem muitos comentários que falam justamente isso, de pessoas que se sentem confortáveis para compartilhar as suas vivências, que estão bem próximas do que é retratado no quadrinho, então se sentem em uma posição confortável mesmo para dividir e demonstrar que, não uma gratidão, mas apreciam um trabalho por retratar fielmente a realidade que acontece no dia a dia de muitas pessoas e que isso não é tão mostrado quanto deveria. Hoje vocês conquistaram uma legião de fãs na internet, que muitas pessoas até
brincam, mas falam sério, cobrando que o roteiro dos quadrinhos se torne até mesmo sério na Netflix. E muitos anseiam, né, semanalmente pelas atualizações dos quadrinhos e as continuações, porque querem saber o que acontece depois, mesmo curtas querem saber o que acontece. Como que é o impacto disso? Como que é o impacto disso para vocês, para o trabalho de vocês continuar acontecendo? De que forma isso motiva vocês a continuarem com o projeto em atividade? Cara, eu acho assim, a gente botou uma tira agora há pouco, né? E assim, aí botou aquela tira, a gente já tá pensando, peraí, daqui a pouco, acabando aqui essa entrevista, eu já vou mandar mensagem pro Leandro, e aí, agora? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Eu tava pensando nisso, aí eu mando um monte de ideia para ele, eu mando uma enxurrada de ideias para ele, aí ele manda as dele de volta, a gente começa a estruturar como é que vai ser a próxima tira, o que é que vai acontecer na vida de cada uma delas, obviamente seguindo ali a estrutura da personagem, o arco que a gente já desenhou, que a gente já sabe como a tira vai acabar. Mas até a tira acabar, ainda tem mais algumas aí pela frente, a gente já começa a debater como é que vai ser a próxima tira para ele começar a desenhar daqui a alguns dias a gente postar. E assim, é óbvio que a gente quer que a história seja contada, quer que ela vire livro, quer que ela seja distribuída, né? Lá desde o começo ele falou, não, eu quero que isso aqui chegue, que isso aqui seja distribuído, que isso aqui chegue nas mãos das pessoas que são protagonistas dessa história. Eu falei, ó, eu também, é o que eu mais quero, e tá óbvio que como escritores e tal, como trabalho de ilustração dele, entendeu? A gente vai vender o livro, mas uma porcentagem disso a gente pretende doar também, distribuir para quem quiser contar essas histórias, né, levar essa realidade para quem é muito mais fácil, de uma forma lúdica, você compreender a estrutura de tudo aquilo ali, nas escolas, em ONGs, fundações e por aí vai. Porque às vezes é mais fácil você promover uma reflexão e até mesmo a compreensão de questões sociais reais vividas por uma alfinetada, um soco no estômago, um incômodo, e às vezes essas histórias surtem mais efeito, né? Elas são mais efetivas, eficientes mesmo, do que você fazer uma crítica clara e concisa. Então, às vezes, surte mais efeito um quadrinho, uma história que você vai acompanhando ali, do que, de fato, você criticar de uma forma direta para alguém, né? Eu acho que tem a minha teoria é que assim, o quadrinho é lúdico, o quadrinho é a pessoa que vai ler baixa um pouco mais a guarda, se desarma, tá vendo é uma história em quadrinho, desenhada, né, fica com mais esse clima de algo mais de entretenimento, e aí você tem o caráter de novela da série, quer dizer, tem uma história que está sendo contada, que você quer saber qual é o desfecho, e aí você faz esse pacote agradável e atraente para a pessoa acompanhar, e depois tenta dar um soco no estômago ali no final, para dar essa chacoalhada de pensar na realidade, né? É um pouco esse mesmo objetivo. Para a gente concluir aqui, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram em todo esse período de construção, de abordar as críticas nas charges? Qual foi para vocês dois, individualmente ou em dupla, qual o maior desafio mesmo que vocês chegaram a enfrentar? Eu acho que eu não tive grandes desafios em torno da crítica por conta do meu trabalho com cyberativismo, sabe? Uhum. Muita gente que já me acompanhava no AFEM, quando viu que eu estava coautorando ali junto com o Leandro, falou, caraca, ela sabe muita coisa, e, sabe, me elogiando e tal, assim, porque já acompanhava ali o que eu já estava fazendo, já faço, né, há anos ali no Instagram e tal. E, assim como o Leandro falou, muita gente chega nele para falar, assim, mas muita gente já conhece a realidade que eu exponho ali no perfil diariamente. Então, assim, eu não tive grandes desafios, assim, realmente foi uma coisa inédita, contar histórias em quadrinhos, que eu nunca pensei que eu ia fazer isso, ia entrar 2020 como roteirista, né, que eu nem tinha formação ainda para estruturar essas realidades. Então, eu acho assim que o único desafio assim foi realmente a charge, sabe? Como pensar uma ideia para charge? E o Leandro ele vem de quadrinhos, né?
contar histórias, o storytelling dos quadrinhos, como é que a gente vai sintetizar isso num espaço tão pequeno, sabe? E eu acho que o maior desafio foi esse da Chapa. No meu caso, eu sou roteirista inicialmente, né? Eu faço cinema e televisão. Então, quando eu migrei para fazer quadrinho, teve uma curva de aprendizado ali, de saber o que era possível fazer no quadrinho. Então, esse foi um desafio, mas foi um desafio agradável. E ainda é um desafio, porque eu também não planejo muito para fazer essas séries. Eu, às vezes uma tira sai apresentando um personagem novo que não estava previsto, e aí eu tenho que lidar com isso mais para frente. E quando eu fazia série, quando eu fazia de cinema, televisão, tudo é muito planejado antes de ser escrito. Então, isso a maneira de lidar mesmo com o trabalho de roteiro no Santos e na Confinada é bem diferente do que eu vinha fazendo. E um outro desafio que tem, ou uma questão que eu não tinha previsto muito, é como um certo constrangimento, vamos dizer, de estar colocando no papel ali, nos quadrinhos, tanta história de família minha, de amigo meu, de parente meu, e de saber que eles estão lendo, então tem sempre ali um comentário que chega falando, isso aqui eu conheço essa história, você se inspirou em não sei o quê. Então fica esse clima ali meio, eu tenho que falar, fazer o quê, né? Estou mostrando as coisas que eu conheço. Então isso está sendo. Projeto, esse convite que você fez para Trícila, Trícila, isso te impulsionou, talvez te deu um empurrãozinho para que você tivesse um pouco mais de confiança, para talvez futuramente, não sei, trabalhar em algo individual seu, que tenha a sua autoria. Isso te impulsionou um pouco? Nossa, me impulsionou 100%, porque eu vou fazer 36. Então, eu cresci numa realidade de representação quase nula. E uma das facetas mais cruéis do racismo é você não existir essa construção de confiança, de amor próprio, sabe? Você tem o tempo todo a sua capacidade, a sua inteligência questionada, como se você, simplesmente por ter a pele negra, você não fosse uma pessoa capaz, você não fosse uma pessoa que pode ser um intelectual, sabe? Então, isso é muito cruel, sabe? Eu cresci nos anos 90 e início dos anos 2000 e tal, e a gente está tendo um início de representação e representatividade há poucos anos. Então, um convite para alguém, um convite de uma pessoa que já é formada na área que eu sonhava em me formar e, sabe, em busca da minha intelectualidade, da minha vivência, da realidade que eu quero contar, foi assim, foi quase um sonho, sabe, para minha infância, sabe? Então, nossa, eu acredito sim que boa parte da minha confiança veio depois desse convite do Leandro. Muito legal isso, para que futuramente você também consiga engajar ideias e projetos individuais, e que a gente espera também que, já que o Leandro tem um histórico no cinema, que a gente consiga alguma coisa na Netflix, talvez, não sei, dos quadrinhos, que não é um pedido meu, né, de todas as pessoas que vêm acompanhando. Bom, agradeço muitíssimo a participação de vocês hoje no Jogo Aberto. Deixo só um espaço para que vocês divulguem as redes sociais, para que as pessoas possam vir acompanhar o projeto de vocês e as atualizações contínuas. E também, no caso, vocês quiserem deixar alguma mensagem para as pessoas que vêm acompanhando, e é isso. Deixa eu falar que, assim, obrigado, foi um prazer conversar aqui, foi um papo ótimo. Eu raramente tenho a oportunidade de conversar com a Trícila, vendo a Trícila, então foi muito bom. E, assim, sobre a série Confinada, que está quase acabando, tá aí, falta aí, sei lá, 3, 4, 5 episódios no máximo, eu acho. A gente divulga no Instagram e no Twitter. O meu perfil do cyberativismo, onde eu divulgo as tiras, é o AFEM1, né? AFEM, AFEMM1. MME1. E no meu perfil pessoal, eu falo um pouco menos sobre ativismo, eu falo mais sobre
sobre saúde emocional, empoderamento da mulher. Levanto conscientização, sim, mas é uma coisa menos incisiva, vamos dizer assim. Mas, assim, todas as tirinhas estão no AFEM, está na hashtag tirinha confinada. Lembra que a gente tinha feito, Leandro? Depois foi desnecessário. Eu esqueço. Não, depois foi desnecessário, né? O Leandro também, no perfil dele, tem uma guia com todas as tirinhas, nos Santos também, está tudo muito organizadinho no perfil dele, e no meu perfil também. Então, se a galera quiser seguir, tá aí todos os nossos arrobas, Leandro Assis Ilustra, AFEM1 e Sou Anja. Muito obrigada novamente pela participação de vocês no Jogo Aberto, para que as pessoas consigam seguir vocês, além das que já seguem nas redes sociais, para acompanhar as futuras atualizações contínuas, e também sigam as nossas redes sociais da TV Uva nas mídias sociais. Tchau, tchau, e até o próximo programa.